Fala pessoal, Evandro Minzelli aqui da Studio Finance. Hoje a gente vai fazer uma análise para o trading. A gente vai ver o que se passou na última semana no mercado financeiro, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado de Forex, alguns pares. Principalmente a gente vai falar sobre o dólar, que é importante aqui para nós brasileiros, euro-dólar, falar sobre a subida do mercado americano e sobre a retração. E isso tudo com gráfico, né? A gente já está com o gráfico na tela, então esse é o objetivo, que a gente já vai fazer uma análise semanal. Eu gosto muito de operar o índice da Alemanha e o DAX, então eu vou começar a fazer uma análise com ele, ver o que aconteceu nos últimos dias, né? O que vem acontecendo. Então, no gráfico diário, dentro da corretora que eu opero, o código é GR30, tá? Então, no gráfico diário, é sempre bom a gente começar com o gráfico diário para a gente dar uma olhada no sentimento maior. Lembrando que quanto mais longo é o tempo gráfico, mais confiável a informação. Então, aqui a gente olhando o que vem acontecendo com a Alemanha aí nos últimos tempos aí, ele vem numa alta. Então, dentro desse mês, o que a gente pode analisar? Que ele teve alguns dias de alta, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim. A gente está no dia 13, então tivemos boa parte de uma semana de alta, 3 dias de queda e depois ele ficou. Voltando um pouco para o mês passado, a gente pode ver que do início do mês até o final, ele teve alta. Então, ele vem tendo alta já 1 mês, 2 meses e meio. Tá? 2 meses e meio de alta. Então esse é o primeiro sentimento que a gente tem. Aqui a gente pode desconsiderar essas marcações aqui, porque são marcações passadas aí de um outro estudo aí que a gente vinha fazendo. Okay? Então a gente pode definir que sim, ele está com uma tendência de alta, né? Força compradora. Porém, analisando diariamente, ele veio com força compradora. E quando começou a aparecer o primeiro dia de queda, perdão, eu gosto de analisar isso. Bom, o primeiro dia de queda foi forte ou foi fraco? Eu acho bem importante. Olha os dias de queda que nós tivemos anteriormente. Todos os dias de queda que nós tivemos foram fracos. Apenas uma sequência mais fraca. E quando tem algo mais forte, ou ele lateraliza, ou ele realmente vem. Então aqui a gente teve uma primeira entrada forte e ele, no gráfico diário, ele veio com força vendedora nos últimos 3 dias. Tá? Eu gosto de colocar num gráfico mais intraday, porque o índice da Alemanha que eu gosto é day trade. E aí eu jogo para um H4, e o H4 também me mostra, olha só, que ele vinha com uma tendência de alta, e ele já rompeu essa tendência. Então o H4 ele vinha com uma tendência de alta, e aí o que ele fez? Ele criou uma resistência lá em cima, né? E ele vem se mostrando com uma tendência de queda. Se a gente for analisar o que vem acontecendo aqui, o tamanho dos candles, candle vermelho forte, vários candles pequenos verdes, candles vermelhos fortes e nada, os candles verdes muito fracos. O único que apareceu foi agora no último dia, um candle forte. Então a partir daqui, se a gente não tivesse um futuro, né? Aqui ó, candles pequenos. Então aqui, a partir daqui, opa, a gente viu o que mudou a presença do que vinha acontecendo anteriormente. Então, qualquer pré-requisito para o movimento subir é um candle forte, olha só. Então, esse aqui tem um pré-requisito. Porém, o que aconteceu? 4 horas depois, lembrando que é um gráfico de H4, ele foi embora. Então, ele disse, opa, foi embora, né, não confirmou. E aí entrou os vendedores de novo. Então, está com uma briga num ponto de suporte bem interessante aqui em H4, ó. Se a gente traçar aqui, a gente vai ver que ele está parado bem num ponto de suporte, ou seja, ele retraiu. Quem gosta de traçar Fibonacci pode traçar Fibonacci, que vai encontrar os níveis, né? Então H4 é isso, ele vem o que? A tendência mais longa era de alta, e agora ele já vem com topos descendentes e com força vendedora. E a força compradora ainda não venceu. E jogando para o M5, que é onde eu gosto. Por que eu gosto? Porque ele dá movimentos bacanas, olha só, ele dá puxadas fortes, né? E aí dentro do M5 a gente tem o que? Boas oportunidades. Índice da Alemanha funciona muito bem análise gráfica pura, análise gráfica de price action, né? Isso funciona muito, muito bem. Então a gente pode ver que suporte e resistência, olha, ele marcou dentro do dia. Por que eu falo nesse horário aqui? Porque aqui foi o horário da abertura europeia, da sessão europeia, né? Então ele fez fundos e fundos mais altos, então a qualquer momento que você fosse fazer trade, procura alta, sempre que os candles estiverem a favor. Quando ele apresentar uma primeira ruptura, aqui que é a primeira ruptura, quando ele perder o primeiro fundo, você tem que ter um nível de atenção maior.
e foi o que aconteceu. Olha essa análise gráfica, ele fez o rompimento do primeiro fundo, ele foi lá, ele respeitou nitidamente, né? E aí ele veio a continuidade. Então aqui, a partir daqui, quando ele respeitou, que ele fez o rompimento, começa a se olhar para a queda. Começa a olhar para a queda. E caso ele viesse fazer fundos mais altos significativos, olhasse para alta. Não olhou, por quê? Porque ele não rompeu essa região, da região da queda. Ok? Ele fez um candle mais alto, mas ele não fez continuidade, nenhum candle. Tá? E aí a partir daqui, ele segurando aqui, entrou força vendedora, topos e topos descendentes, oportunidade de força vendas. Sexta-feira, final da tarde, então nesse tem que tomar muito cuidado. Voltando mais alguns dias aí durante a semana, tendenciou alguns dias. Durante a semana também, olha só, sempre no horário da sessão europeia ele é muito forte. Olha só, sempre na sessão europeia, que é às 4 da manhã no horário do Brasil, ele é muito forte. Então é um ativo que eu gosto muito, fica a dica. Vamos olhar para o índice, para o euro-dólar. Todo mundo estava querendo saber o que vem acontecendo. Então, de novo, olhando no gráfico diário e olhando um pouquinho mais longo, o que ele fez esse mês? De novo, ele subiu alguns dias, né? Alguns dias fracos de venda, e os últimos 2 dias ele teve uma venda maior. Então, se você for ver todo este mês de junho, quinta e sexta foram os dias mais fortes, tá? Coisa que não aconteceu. Esse tamanho de candle aqui, ele não foi, olha só, no mês passado não houve esse tamanho de queda, não houve no meio do mês, no início do mês só que houve, que é o que? Uma volatilidade de 70 pips. E aqui a gente teve uma volatilidade de 115, 110 pips. Então mostra que o mercado está ativo, mostra que o mercado está movimentado. Então os últimos 2 meses, mês passado, do início assim, ao fim, ele subiu, mas ele deu queda, consolidou, olha que chato que estava operar, meus alunos a gente estava falando, quando entrou a força compradora ele foi embora. O que nós podemos ver aqui? Que foi embora a força compradora. Ou seja, tudo que nós tínhamos aqui antes, olha só, força compradora, andando, força compradora, depois a gente adiciona outros estudos, força compradora, força compradora, força compradora, opa, foi embora a força compradora. Então a expectativa dele chegar lá numa resistência lá em cima, olha só, opa, pode ser que o mercado pare antes, tá? Então foi o que aconteceu, ele chegou lá, chegou não tão forte, é diferente dele chegar, né? Então ele não chegou tão forte, ele já mostrou a presença de vendedores. Ah, Evander, mas ele tinha mostrado a presença de vendedores? Sim, ele tinha mostrado a presença de vendedores aqui antes da resistência. Depois ele deu uma força compradora, foi lá, opa, presença de vendedores, mas não entrou tão forte, agora entrou, disse, opa, a partir de agora eu posso cair. Então ele tem uma possibilidade de retração, tá? Ponto de suporte, até onde, Evandro? Aqui é um ponto de suporte que eu vejo, tá? Então falando em números para vocês entenderem até onde que ele pode cair, é uma região boa, 11 aqui em cima é uma região ativa. Vejo também um outro ponto de parada nesta região aqui embaixo, ok? Então, próxima resistência lá em cima, 1.14.495 e 1.11.375 nessa faixa aí. Tá? Então, por enquanto, a semana terminou com força vendedora. Sobre o dólar CAD, o que é importante a gente ver sobre o dólar CAD? Vamos no gráfico diário, a gente vê que no último dia, agora dessa semana aqui, na quinta-feira, ele subiu bastante, tem algumas notícias. Analisando gráfico limpo mais tempo, o dólar CAD veio subindo nos meses e de lá pra cá só caiu. Então, na metade de março, abril, maio e junho ele caiu. Agora ele fez, olha só, agora nessa semana ele vinha com força vendedora, tendência continua de queda, tá? A tendência continua de queda. Pode traçar uma linha, a gente pode traçar 2 linhas como informação. Os candles de compra sempre pequeno no gráfico diário e de primeiro candle forte de compra. O que a gente não pode perder? Já aconteceu outras situações que ele dá um candle forte, mas ele não vai. Ele dá um candle forte, mas ele não vai. Mas normalmente quando dá um candle forte, ele dá uma brigada. Ou seja, ele pode ficar lateral. Então deu um candle forte para uma decisão. Evandro, tu enxerga se ele retomar, ele vai retomar até onde? Ele retorna até aqui. Tá? Ele retorna até um ponto de resistência. Ponto de suporte aqui embaixo. As minhas linhas ficam um pouco tortas, mas é o ponto que a gente precisa enxergar. Tá? Então, tendência de queda e ele voltou. Evandro, para continuar, o que você gosta de enxergar? Eu gosto de enxergar... Ah, aqui tem um outro ponto de parada, ó, depois.
aqui em cima, tá? Então esses são os pontos parados. Então isso aqui já é suficiente para fazer compra? Não, vamos dar uma análise nos gráficos mais curtos se você quiser fazer. Então vamos lá. O que um H4 está me dizendo? Olha só que interessante. H4 vinha com toda a estrutura, ó, topos iguais, rompeu o fundo. Estrutura maior de queda. Este movimento de queda, olha que interessante, pessoal. Esse movimento de queda e depois a gente teve um movimento de alta, foi praticamente igual. Porém, ele não passou. Deixa eu colocar na cor que é o ideal, né? Aqui, ó. Porém, ele não passou. Ele não rompeu. Ele fez um topo descendente, ó. Então, topos iguais. Força vendedora, força compradora equilibrou. Força vendedora veio, não conseguiu romper para subir e aqui voltou novamente o quê? Confirmar a estrutura anterior. Rompeu o fundo, tentou subir força pequena, então topos, força vendedora, consolidação. Só muita atenção porque aqui no meio do caminho a gente teve candles forte, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Opa, aqui ó, no primeiro. Tá? E aí depois ele tentou vir e não foi. Então agora ele fez o primeiro e ele tentou fazer o segundo e ele começou a vir. Tá? Então ele está com força vendedora no longo prazo. Ele fez um fundo, tentou subir, fez outro fundo, fez um candle mostrando, opa, tinha vendedora, não foi. E a partir de agora ele mostrou assim o que? Ele mostrou um fundo aqui e um fundo mais alto, com força compradora. Evandro, para startar um movimento maior, eu vejo que ele precisa romper aqui. Tá? Ele precisa passar aqui, e aí ele tem a possibilidade de andar aí pelo menos uns 130 pips, e aí ele pode parar no intraday aonde? Nessa faixa aqui, dentro do intraday. Isso tudo é H4, tá, pessoal? Deixa eu colocar então aqui só uma etiquetinha pra gente ver, ó, um 37, 230. Mas no M15 é onde eu gosto de fazer as entradas, no M15 é onde eu vejo menor. Então olha só, olha que bacana. Todo aquele H4 que nós vimos até então estava aqui, ó. Todo H4 estava aqui, ó. Tá? E é isso que eu gosto. Todo início de movimento, na minha percepção, eu vejo, o gráfico está um pouco apertado, mas eu já vou abrir. Eu vejo fundos e fundos ascendentes. Todo início de movimento, mesmo que seja um movimento pequeno, eu vejo fundos e fundos ascendentes. E aqui ele quebrou, ó. Ele quebrou a sequência, ele fez fundos e fundos e fundos ascendentes, né? E aí o que ele tem agora de último? Ele tem essa briga aqui, ó. Se você conseguir identificar isso aqui, ele tem esta queda aqui com esta alta aqui, ó. Não equilibrou. O verde está menor, tá? Então isso a gente tem que ter uma atenção, ó. Ele não, aqui é um H4. Então ele chegou aqui num ponto e quando ele chegou nessa região foi embora os compradores e veio os vendedores. Então aqui, ó, tá numa região de suporte, esperar abrir domingo de noite, mas enquanto ele tiver aqui, ó, fundos e respeitar este fundo, ele não cai, tá? Então ainda dá para pensar em alta. Lembrete, essa informação que eu tô falando não é uma recomendação de compra nem de venda, mas enquanto você observar que ele não passar daqui, significa o quê? Que essa força compradora, depois a gente teve somente essa força vendedora. Tá? Então se ele não passar daqui, é grande chance que ele vai embora para alta. E aí onde que ele começou? Aqui, nas forças. Voltando para o gráfico de H4, olha só qual que foi o último candle de H4. Ele foi um candle vendedor, foi aquele recuo que nós tivemos. Tá? Então aguardar a observação para ver se ele confirma esses últimos dois candles de H4, que ele precisa retomar no M15. E essa retomada no M15 é justamente isso, para ele poder romper, ok? Então, ó, fundos e fundos, ele fez a análise gráfica perfeita, rompeu, voltou, foi embora. O que seria o ideal? Seria o ideal ele ter parado aqui, para afirmar que ele tinha mais força, hein, ó. Seria o ideal ele voltar. Seria o ideal, ó. Força compradora, foi, voltou. Aí ele foi lá em cima. Aí quando ele voltou, ele deveria ter parado aqui ou ter parado aqui, para começar um novo movimento. Ele parou, ele fez o mesmo tamanho. Então essa é a única dúvida que a gente para. Essa força compradora, a força vendedora foi igual. Mas se ele não passar daqui, repito, é a informando a entrada compradora. Beleza? Durante a semana ele fez isso, ó. Teve um dia de alta, teve a notícia. Então teve uns dias mais consolidados. De novo, sempre que ele tem topos e topos, gosto de ver compra, venda. Se ele não passar daqui, não vai, tá? Então é uma informação que a gente vê. E eu quero falar também com todo mundo aí, para a gente pegar um ativo
foi muito comentado agora durante a semana, né? Que é o Nasdaq, né? Vou colocar aqui em cima do índice Brasil aí. E o Nasdaq está bem interessante, por quê? Porque a gente vai colocar ele no gráfico diário. E o Nasdaq ele vinha em cima de um topo histórico, muita gente, né? Ele vinha com uma resistência aqui. Deixa eu tirar daqui. Aqui, né? Isso. Só deixa eu tirar daqui que ele vai dar uma atualizada agora. Isso. Então, olhando o Nasdaq aqui, né? No gráfico diário, o que ele vinha? Aqui uma região de resistência, né? Que a gente vinha esperando. Até vou encurtar aqui um pouquinho. Uma região de resistência. Nasdaq vem num caso bem específico, que é o que? Que é topos históricos, né? Ela veio subindo muito, né? Ela fez um recuo agora em março e ela voltou subindo forte. Então, assim, ela estava subindo. E aí, uma figura chama muita atenção, a minha atenção e a atenção de todo mundo, quem consegue fazer uma leitura um pouco mais tempo, é o tamanho da um candle bastante considerável. Esse candle ele engoliu vários dias, né? Então, olha só, todos os retornos que ele teve recentemente, não teve um candle tão forte. Então, um gráfico diário sim, porém, isso na quinta-feira. Na sexta-feira, ele já segurou. Mas não significa, olha só, eu sempre gosto de enxergar o que a gente, tentar enxergar o que a gente não consegue ver. Em algum momento ele estava assim, e a gente não conseguiu ver um candle assim. Então isso pode significar sim que ele venha abaixo. Evandro, se ele vier abaixo, para onde que ele vem? Ele vem para este ponto aqui. Este aqui é um ponto de parada bem importante. Tá? Na verdade, para colocar um ponto bem detalhado, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o primeiro ponto de parada. Tá? Dá para ter certeza? Não. A gente vai analisar o que vai acontecer durante a semana para a gente colocar. Então, gráfico diário, tendência de alta. Entrou força vendedora bem considerável. Não temos uma força compradora tão forte. Então, o que consegue enxergar em diário? Força vendedora num dia, entrou compradora e foi embora. Então, não temos nem comprador nem vendedor. Se a gente for para um H4, a gente consegue analisar um pouco mais detalhe, né? O que acontece? O final da força compradora entrando força vendedora forte, entrou uma nova força compradora, foi embora e entrou a vendedora, e a compra assim. Então está começando a formar um padrão que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Topos e topos descendentes, tá? Isso em H4. Então no diário lá embaixo e no H4, ou seja, a primeira parada, eu colocaria como se fosse nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, aí eu vou colocar aqui um pouco mais para dar uma acertada mais, né? Um pouquinho mais forte. Essa é uma análise rápida, né? Não é recomendação nem de compra nem de venda, só para vocês terem em mente aqui que é um ponto de parada bem interessante, caso vier, tá? E no gráfico de M15, nada que eu gosto de M5, mas no gráfico de M15, o que a gente consegue? Olha que legal, gente. De novo, volto a falar. Na minha visão, pelo menos, todo início de movimento se faz com topos e topos descendentes, que foi o que aconteceu. E agora nós não temos isso aqui, ó. Então, por enquanto, não tá vendo fundos ascendentes? Nós não temos fundos ascendentes, ó, fundos. Nós temos aqui topos e topos ascendentes. E os últimos dois fundos para baixo também. Então, claro, ele pode voltar a subir? Pode. Porém, em M15, se ele não passar da sexta-feira, ou seja, se ele não passar deste ponto aqui, que está pontilhado, ele não sobe mais, tá? Essa é uma região bem importante. Se a gente quiser, a gente pode buscar mais para trás aqui, que seria exatamente esse ponto aqui, ó. Aqui, deixa eu deixar reto, né? Aí, que é o ponto que a gente estimativa. Tá, então força vendedora, força compradora entrou pequena, já quebrou de novo. Força compradora foi pequena, força vendedora maior, força compradora pequena, ok? Isso nada. E eu quero colocar para vocês também o índice Brasil, né? O índice Brasil aí o dólar Brasil, só para terminar rapidinho. Então, o que a gente vem tendo aí? Bastante gaps, né? Porque a gente consegue operar pela corretora de Forex, bastante gaps. Mas veja que ele abriu forte, então nessa última sexta-feira ele abriu com gap de força compradora, tudo caindo lá fora, e ele não passou da máxima. Olha só que interessante. Então ele fez um topo máximo e ele segurou de novo nesse topo máximo. Então aqui é um ponto forte antes de subir para queda, mas também não perdeu a mínima. Então o que a gente consegue ver?
que ele ficou dentro do tamanho dele. Ele tinha aqui, ó, seus fundos e fundos mais altos, que foi o que ele terminou, e ele veio terminando com topos e topos iguais ou mais baixos, tá? Então, boa indefinição aí durante a semana. O que eu gosto de colocar? Abertura, né? Se ele já abre perto da mínima aqui, se ele já abre aqui, não vou colocar nem na máxima lá, vou colocar aqui, porque ele está tendo bastante gaps, e aí a partir daqui ele vai definir se ele sobe ou se ele cai. Se a gente colocar num gráfico de H4, deixa eu ver se o gráfico vai mostrar aqui. O gráfico de H4, olha só, ele vem com a queda dos últimos dias, e ele perdeu a força vendedora. Olha que interessante, isso são 4 horas, tá? Então ele, ó, força vendedora, vendedora, de novo sim, compra, foi embora, venda, 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 compra, não sustentou, venda, 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 compra. Então aqui foi a primeira situação que aqui foi a primeira situação que ele demonstrou o quê? Olha só, eu consigo fazer um pouco mais força de alta. E aí a gente tem um baita suporte aqui, né? Um baita ponto de suporte, que é no dia anterior aí da outra semana. Tá, pessoal? Então, para quem gosta de day trade no M5, eu gosto de M5, a esperar abrir a guardada, ele dá ótimos movimentos, tá? Então você pega esse movimento aqui, já é fora do normal, toda essa oportunidade também já é espetacular, essa oportunidade como queda muito boa. Por quê? Porque a gente está falando de de fazer 60 pontos. Quando eu comecei a operar isso aqui lá em 2000 e bico, né? 2014 que eu comecei a dar mais ênfase, este movimento aqui era o dia todo. Ele andava o dia todo, o máximo ele faz. Então bastante oportunidade. Pessoal, vou deixar o meu agradecimento aqui. A ideia é compartilhar conhecimento para que vocês possam operar cada dia melhor. Então, no site da YouTrading você tem bastante material. E eu agradeço a todos aí, Evandro Guinzelli, da Estúdio Finance, compartilhando aí conhecimento com todos aí. Acessem nossas redes sociais, da YouTrading, da Estúdio Finance, que a gente tem live, a gente tem vários materiais aí que a gente está distribuindo para todos. Obrigado.